Estamos em Neemias capítulo 11, estamos vendo esses dois capítulos, Neemias 11 e 12, que são a sequência da o que aconteceu depois da aliança que foi renovada em Neemias capítulo 10. Então, são capítulos que não têm muita informação de narrativa, de história, mas que contam a parte prática, o que precisava ser feito depois de todo esse processo de restauração. Lembrando, nós vimos aí na última aula como essa restauração da cidade de Jerusalém foi uma espécie assim, de finalização de um ciclo, porque a restauração começou com a reconstrução do templo, e a restauração da cidade de Jerusalém, ela visava principalmente restaurar todo o contexto para a casa de Deus. A coisa mais importante da cidade de Jerusalém era a casa de Deus. Jerusalém era considerada uma cidade santa, e inclusive é chamada isso, né? Em Neemias 11, versículo 1, fala que a cidade de Jerusalém era a cidade santa. Por que santa? Porque era a cidade onde Deus moraria, né? Eles entendiam naquela época que Deus não poderia, Deus não caberia, como Salomão falou na sua oração, Deus não caberia numa casa física, mas a casa de Deus era onde o nome de Deus estaria, e era onde realmente Deus estaria olhando para aquela casa, e era em simbologia a casa de Deus, onde Deus moraria. Então, a cidade era santa por causa disso. Mas tem outros motivos, outros aspectos que fariam com que a casa de Deus, com que a cidade de Jerusalém fosse cidade santa. E nós queremos olhar um pouco mais toda essa questão, porque a preocupação de Neemias e dos líderes depois da aliança é que a cidade restaurada, a cidade de Jerusalém, ela estava muito assim desabitada, ela estava sem moradores, e assim suficiente, já tinha moradores, mas eram poucos, e as coisas tinham que funcionar para que tudo que fosse necessário para a casa de Deus pudesse ocorrer normalmente. Então, vamos orar, vamos pedir que o Senhor mais uma vez nos ilumine e nos ensine, porque essa ordem, essas instituições e principalmente os nomes que temos aqui, elas são muito distantes da nossa realidade. Nós não vivemos em Jerusalém, nós não temos um templo com esse tipo de ordenanças, de rituais, de coisas que eles usavam naquela época. Então, tudo isso assim, é bastante estranho para nós, né, em certo sentido. Então, nós queremos ver o que Deus pretende fazer, o que Deus quer fazer, tanto no aspecto espiritual quanto no aspecto literal. Senhor, nós entendemos, ou pelo menos tentamos entender, que o Teu propósito em toda a Bíblia, em todo o plano de redenção, é estabelecer uma morada entre nós. Então, que nós possamos olhar para esse processo de restauração no livro de Neemias, que possamos realmente entender melhor o que o Senhor deseja fazer, o que o Senhor fez naquela época e como isso se aplica hoje, e precisamos da Tua ajuda para que isso realmente se torne claro e que nós possamos andar nos Teus caminhos nos dias de hoje. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ok, então, na aula passada nós falamos um pouco sobre a cidade de Jerusalém, como Davi escolheu, como ela se tornou a cidade principal, o centro das atenções de Deus, tudo que tinha a ver, principalmente nessa época, na época do cativeiro, qual foi a coisa mais
trágica que tanto os livros de história, como os profetas, como Jeremias, Lamentações, o que era assim a maior tragédia daquela época era realmente o fato de Jerusalém, a cidade de Deus, ter sido destruída e o templo destruído. Então, e depois assim, o povo foi levado para o cativeiro. Então, tudo isso foi algo que tinha muito a ver com a cidade de Jerusalém. E essa cidade se tornou a parte, o foco, né, a chave, o ponto principal do processo de restauração, aqui, assim como tinha sido o ponto mais importante do juízo de Deus e do cativeiro e do exílio do povo no tempo anterior. Então, Neemias 11, depois da renovação de tudo que aconteceu nos capítulos anteriores, em Neemias 11 a preocupação era que a cidade de Jerusalém, com o templo, ela não estava preparada, ela não estava apta para que realmente tudo isso acontecesse, né? Tudo que tinha a ver com a casa de Deus. Então, eles começaram já escolhendo algumas pessoas para morar, tinha que lançar sortes, 10%, né? Em 10 pessoas, em cada 10 pessoas, uma teria que morar em Jerusalém. Então, eles estavam se preocupando com as pessoas que iriam morar lá, mas não só assim, de encher de gente. Todo o capítulo 11, início do capítulo 12, está falando a respeito de quem moraria lá, porque tinha uma importância, para a cidade de Jerusalém ser santa, não era só o templo já tinha lá, precisava da proteção dos muros, mas além, agora, né, já tinha terminado a reconstrução dos muros, mas agora precisaria instituir a ordem de Deus. Então, na aula passada, nós vimos quem passou a morar em Jerusalém. Habitantes de várias tribos, né? As tribos principais nessa época eram Judá e Benjamim, eram as duas tribos que tinham sobrado no reino do sul. As outras 10 tribos tinham ido para o cativeiro muito antes e se dispersaram, se perderam, mas nós aprendemos em 1 Crônicas 9 que também tinha gente das tribos de Manassés e Efraim. Então tinha o povo em geral, vamos dizer assim, o povo de Israel em geral, de várias tribos que esse povo foi morar em Jerusalém. Mas aí o foco principal, no capítulo 11, do versículo 4 até o versículo 9, né? Neemias 11, do versículo 4 até o versículo 11, fala aqui, Neemias cita somente Judá e Benjamim. Então fala dos habitantes, dos descendentes de Judá, e depois fala dos descendentes de Benjamim. É interessante porque Judá é a tribo que mais sobressai, é a tribo de Davi, da linha real, a tribo de Jesus. Mas é interessante que nessa relação de quem passou a morar em Jerusalém, tinha mais gente da tribo de Benjamim do que da tribo de Judá. E a cidade, quando eles fizeram aquela divisão de tribos no tempo de Josué, a cidade de Jerusalém ficava bem na fronteira entre a tribo de Judá e Benjamim. Então já era uma cidade que pertencia praticamente às duas tribos, pela localização geográfica, mas era sempre considerada assim, uma cidade de Judá, a cidade de Davi, sempre foi mais associada à tribo de Judá, mas tinha bastante gente de Benjamim também. Mas depois, a partir do versículo 10 de Neemias 11, aí começa a falar dos sacerdotes e dos levitas. Então, quem passou a morar, quem é citado, são, além do povo das tribos, tinha sacerdotes, tinha levitas. Dos levitas tinha gente que eram porteiros, músicos, cantores, gente também que faziam outros serviços da casa de Deus. E tinha um povo também que eram chamados, aqui no versículo 3, nós temos na lista dessas classificações de pessoas,
tinha pessoas chamadas servidores do templo, que poderiam fazer parte da tribo de Levi, mas não necessariamente. E tinha um grupo, que eu nem coloquei aqui, que eram chamados filhos dos servos de Salomão. Então, parece que era um grupo que o rei Salomão tinha instituído, que, como especifica a parte, podem não ter sido da tribo de Levi. Mas, enfim, eram pessoas que faziam serviços relacionados ao templo. Então, hoje nós vamos falar então aqui sobre essa ordem da cidade santa. E vamos lembrar, isso aqui é algo que nós encontramos não só nessa época da restauração. Então, se nós pensarmos na história, toda a história que vem desde o tempo de Abraão, foi antes de Moisés, mas Moisés foi quem recebeu de Deus todas as instruções quando saíram do Egito para se tornarem uma nação. Então, quem foi o fundador da nação, do povo, né? Abraão foi o pai da nação, ele sozinho, depois Isaac, depois Jacó com os 12 filhos, mas depois que eles se multiplicaram, se tornaram um povo numeroso no Egito, e aí saíram do Egito, Moisés foi quem recebeu, no livro de Êxodo, todas as instruções de Deus para que esse povo, que era o povo escolhido, era o povo que teoricamente conhecia, né, o Deus dos patriarcas, né, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas eles não tinham muita coisa, eles eles estavam vivendo no Egito em escravidão, nem tinham liberdade para viver de acordo com a vontade de Deus. Então Moisés foi quem recebeu todos esses aspectos, né, da ordem de Deus para uma nação. Hoje nós chamaríamos de constituição para as nações, né? Cada nação tem uma constituição que fala das leis mais primordiais, mas depois tem todo o conjunto de leis que são passadas pelo Congresso e tal. Então, Moisés recebeu, no livro de Êxodo, recebeu a lei, a aliança, né? Os 10 mandamentos, que era a aliança com Deus. Ele recebeu a ordem para fazer o tabernáculo, que era a casa de Deus. Naquela época era uma casa móvel, né? Porque eles estavam no deserto. Então, montava, desmontava, viajava de um lugar para outro. Mas durante muitos anos, depois que eles entraram na terra permanente e pararam de viver como nômades, viajando, se mudando de um lugar para outro, eles continuaram com o tabernáculo. Foi só no tempo de Davi, o filho dele, Salomão, que fez o templo, uma casa mais permanente. Então, Moisés foi, assim, o que Deus deu para Moisés formou a base da ordem de Deus, não só para a cidade santa, mas para toda a nação de Israel. Então, a lei, toda a aliança com Deus, o tabernáculo, e como que as coisas iriam funcionar através de um sacerdócio, né, a descendência de Arão, e de toda a tribo de Levi, os levitas. Então, o que nos interessa agora, para a gente falar, porque isso aqui envolve muita coisa, mas o que nos interessa sobre a ordem da cidade santa é que, lembra, então, quem iria em Jerusalém para que a cidade fosse santa? Por que nós nos interessamos em saber por que a cidade era santa? Não é só no livro de Neemias que Jerusalém é chamada de uma cidade santa. Tem muitos textos na Bíblia. Jerusalém, na terra, é o centro, é o foco, né, da adoração a Deus, do povo ser um povo de Deus. Depois de Jerusalém, depois de ter o templo lá, você não concebe o povo de Deus, o povo sendo de Deus, sem Jerusalém. Depois de Davi escolhendo Jerusalém, não tem mais. Como que vai ter um povo? Tem que ter a terra, tem que ser, não é só uma cidade. Mas você tendo a terra de Israel, mas não tendo o templo, na verdade é o que existe hoje, né? Hoje Israel está naquela terra, mas eles não têm o templo. E
para quem é judeu, ortodoxo, que acredita mesmo, não são todos judeus que acreditam nisso, mas os judeus ortodoxos, ultra-ortodoxos, que são realmente religiosos, eles vão no muro de lamentações e choram e se lamentam e passam o dia lá orando e fazendo aquele movimento com o corpo. Por quê? Porque aquele lugar. E o que eles estão orando? O que eles estão lamentando? Eles estão lamentando que não tem o templo. Eles estão na terra, estão na cidade de Jerusalém, mas não tem o templo. Eles não têm liberdade. Eles são um estado, têm um exército forte, são um estado próspero, mas eles não podem, não têm liberdade de fazer o templo, a casa de Deus, porque estouraria uma grande guerra mundial se eles pensarem em fazer alguma coisa, se eles colocarem a mão em alguma coisa lá no monte do templo, já explode um grande conflito. Então, mas na Bíblia, Jerusalém é o centro, e a Bíblia termina com a nova Jerusalém descendo do céu, onde Deus vai habitar para sempre. Então Jerusalém tem essa característica de ser a cidade santa, não porque Deus só quer uma cidade, mas porque, como Isaías fala e tantos outros profetas, de Sião, de Jerusalém, no reino de Jesus, vai sair a lei e as ordens e a restauração para toda a terra. Jerusalém é o centro, os salmos falam, a alegria de toda a terra. Por quê? Porque é ali que Jesus vai reinar, é ali que vai sair a restauração de toda a humanidade, a restauração da criação, que toda a criação geme, tudo vai partir de Jerusalém. E tem também o aspecto espiritual, que essa cidade, Jerusalém espiritual, que Paulo fala, né, em Gálatas 4, que Sara, a esposa de Abraão, ela simbolizava a Jerusalém de cima, essa cidade que vai descer. Então isso nos mostra que tem a cidade literal, física, lá na terra de Israel, para onde Jesus vai voltar, mas tem também essa cidade espiritual que está sendo formada por todos nós. Então, veja que importância tem Jerusalém no plano de Deus. Então, voltando aqui, essa ordem que estava sendo restaurada, já vinha acontecendo, né, nos capítulos anteriores, no processo anterior da restauração, mas o capítulo 11 de Neemias fala especificamente dessa ordem de Deus que estava sendo restaurada. Quando eles falaram assim, vamos gente, nós precisamos trazer de volta as pessoas que vão morar em Jerusalém, então tinha que ter pessoas habitando lá, mas principalmente tinha que ter sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, todo esse pessoal tinha que estar lá. Por quê? Porque a cidade não seria santa. Mesmo tendo a casa de Deus lá, a cidade não seria santa se não restaurasse a ordem da cidade santa. E isso é uma frase pequena, mas tem significado grande que a gente nem vai conseguir explorar devidamente. Mas, então, voltando, Moisés, foi ele que recebeu todos os fundamentos, né? O templo que foi feito por Salomão seguiu mais ou menos, né, assim, seguiu a mesma planta, a mesma disposição do tabernáculo. Então, tudo que veio depois com Davi, porque o que eu quero mostrar aqui, que essa ordem da cidade santa era a ordem que Deus deu a Moisés, mas também a ordem que Deus deu a Davi. Davi foi além, não era que ele era mais do que Moisés, não é nenhuma comparação nesse sentido, mas Davi veio aproximadamente 500 anos depois de Moisés. Então, ele estava numa outra época. Em cada época, Deus restaura, Deus implanta, Deus mostra alguma coisa, prosseguindo para completar o seu plano total. Então, Moisés foi fundamental para lançar esse alicerce.
Na época dele tinha os sacerdotes, porque como que uma cidade ou um povo vai ser santo sem ter os sacrifícios, toda a expiação, todos os rituais que permitiam que Deus pudesse habitar no meio de um povo impuro. É como hoje, nós dependemos totalmente do sacerdócio de Jesus, do que ele fez. E isso foi feito de uma vez para sempre, não tem os sacrifícios de animais hoje, mas a aplicação, a prática de tornar isso viável para nós é dia a dia. Todos os dias o sacrifício não é repetido, não crucificamos Jesus novamente, mas o sacerdócio, que o livro de Hebreus explica dentro da Nova Aliança, o sacerdócio é essencial. Na verdade, Deus queria e Deus quer que todos sejam sacerdotes. Naquela época tinha uma família, dentro da tribo dos levitas, tinha uma família sacerdotal. Mas Deus deseja que todos sejam, mas ainda, mesmo na Nova Aliança, isso é feito sempre com o objetivo de transformar todos em sacerdotes, mas alguns entram na frente e a sua função é levar as pessoas a Deus, mas é também transformar as pessoas também em sacerdotes, como a célula, né, a forma menor e essencial da igreja, do povo de Deus, é a família. Então, na família, o pai, a mãe junto com os pais, eles são os sacerdotes para que toda a família se torne também futuramente sacerdotes, membros do corpo de Cristo. Então, o sacerdócio era essencial, e os levitas, eles faziam um trabalho de apoio, era um trabalho de ajudar. Eles não eram os sacerdotes, mas eles faziam tudo o que era necessário para que os sacerdotes pudessem exercer a sua função. Então, quando a gente vê a ordem de Deus, quando você estuda, às vezes é meio cansativo ler o livro de Êxodo com medidas e tabernáculo, depois o livro de Números, que tem as tribos e como que eles colocavam quando eles faziam o acampamento, não era bagunçado. Não era assim, gente, nós vamos acampar aqui, cada um acha um lugar, arma a sua tenda. Não, olha, isso revela. Algumas pessoas pensam assim, não, o Velho Testamento passou, a velha ordem passou, Deus não é assim mais. Não, Deus mostrou no Primeiro Testamento muitos aspectos da natureza dele. E isso não é para que a gente fique, quando você está perto de uma pessoa muito organizada, muito perfeccionista, às vezes você fica sem liberdade, né? Se a pessoa tem mania de limpeza, de organização, então você não pode pôr as coisas em qualquer lugar, tem que ser tudo muito bem ordenado, mas não é para a gente ficar sem liberdade, estar perto de Deus. Mas se você olha, estude a Bíblia um pouquinho, você vai ver que Deus é muito organizado, que Deus adora, Deus, assim, nós estamos pensando em como a cidade santa, em como nós podemos ter um lugar para Deus morar. Eu não vou repetir isso, eu sempre falo sobre isso, sobre Davi, que Davi conquistou a cidade de Jerusalém. Na época que ele conquistou, ele estava pensando, acho que numa capital, num lugar para ele morar, mas depois ele começou a pensar, eu quero que Deus more nesse lugar. Então, todo o coração, Davi não recebeu permissão de Deus para edificar a casa. Ele falou assim, Deus, eu quero fazer uma casa. E aquilo foi dali que Deus fez uma aliança perpétua, eterna, que os descendentes de Davi sempre estariam no trono. Então, o que comove o coração de Deus? Quando nós, que somos nada, nós não temos capacidade, nós não temos santidade, nós não temos jeito, nós não somos capazes de nos aproximar de Deus.
Mas o maior desejo de Deus é estar perto de nós. Incrível! Deus quer estar perto, Deus quer morar, Deus não quer ter um reino, sabe aquelas assim, tudo que a gente conhece da história e de ditadores hoje, ou mesmo presidentes, pessoas que estão numa posição alta, né, de governo, ou às vezes são pessoas que são jogadores de futebol muito famosos, muito ricos, ou atores, atrizes, sei lá, pessoas que estão lá em cima, que estão num pedestal, que têm dinheiro, que têm mansões. Geralmente essas pessoas não querem se misturar com o povo comum. Eles querem ser aclamados, querem que todo mundo adore, que aplaude, que idolatre, mas eles não querem se misturar. E Deus quer se misturar, mas Ele quer uma cidade santa, Ele quer uma casa, Ele tem ordem. De fato, Ele não quer bagunça. Como eu falei, no deserto, todas as tribos, eles colocavam o tabernáculo no centro, colocavam 3 tribos, ao norte, 3 ao leste, 3 ao oeste, 3 ao sul, tudo organizado, tudo assim, de acordo com uma ordem de Deus. E agora nós vamos ver assim, que Davi, que foi quem conquistou a cidade de Jerusalém, foi quem fez de lá a sua casa, foi quem convidou Deus a morar lá, foi quem disse: Deus, eu quero fazer uma casa para o Senhor. Foi Davi que expandiu, ele não mudou a ordem de Moisés. Ele não falou assim: Moisés é coisa ultrapassada, agora nós vamos fazer tudo diferente. Até mesmo assim, algumas pessoas até hoje falam assim: não, o tabernáculo de Davi, que em Amós fala que Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi, eu vi pessoas ensinando que o tabernáculo de Davi só tinha arca. Então, que Deus descartou o tabernáculo, que tinha altar de bronze para holocaustos, que tinha mesa da proposição, que tinha candelabro. Não, agora é só a arca. Não, Davi fez uma tenda, trouxe a arca para a cidade de Davi, mas Davi disse: Deus, eu quero fazer uma casa. E a casa que foi edificada por seu filho Salomão tinha tudo. Então Deus não estava descartando a ordem de Moisés. Tudo que Deus deu para Moisés, a aliança, o sacerdócio, os levitas, estou colocando esses itens aqui porque tem a ver com a ordem que passou a ser implantada em Jerusalém nessa época. Nós estamos falando de restauração. Então, Neemias, que era o governador, que era a pessoa que tomava a iniciativa, mas quem realmente, quem estudava, quem sabia o que tinha que ser feito, era Esdras. Esdras era sacerdote e a Bíblia fala que ele era escriba. Escriba é aquele que é historiador, ele registra tudo. No caso de Esdras, Esdras tinha uma preocupação, quais são os livros que provavelmente Esdras compilou. Ele pode ter compilado mais coisas, talvez o livro de Salmos ele organizou, ele talvez tenha organizado assim até os livros do Primeiro Testamento, os livros dos profetas. A gente não sabe exatamente o que ele fez, mas pelo menos a gente tem bastante probabilidade, bastante evidências de que Esdras foi quem compilou Primeiro Crônicas, Segundo Crônicas, o próprio livro que tem o nome dele, Esdras, e o livro de Neemias. E o que tem de diferente? Primeiro e Segundo Crônicas são livros que têm a história que já tinha contado, a gente tem os livros históricos de Segundo Samuel, Primeiro Reis, Segundo Reis. Primeiro e Segundo Crônicas tem muita coisa semelhante, mas Esdras tem uma coisa que é a marca dele. Todos os livros, esses 4 que eu mencionei, Primeiro Crônicas, Segundo Crônicas,
Esdras e Neemias, esses livros que têm assim uma marca de Esdras, são livros que têm bastante genealogia, muitos nomes, porque Esdras era um homem que se preocupava em demonstrar a continuidade de Deus na história. Eles estavam voltando da Babilônia, mas eles estavam retomando, dando continuidade, conectando os pontos com aquilo que Deus tinha feito desde antes. Então, Esdras, ele tem essa preocupação. A gente até não gosta muito quando tem Neemias 11, esse capítulo que nós estamos olhando, ele não é muito interessante para a nossa leitura. É interessante para o nosso estudo. Se você fosse escolher um capítulo para você fazer um devocional, você não vai escolher Neemias 11. Né? Você não vai ficar assim, puxa, que capítulo interessante, que conta. É necessário estudar e entender, porque é mais nomes. Mas por que tem esses nomes? E por quê? Porque aqui Esdras está se atendo aos detalhes. E quais são os detalhes? A ordem. Ele quer mostrar que naquela época, nesse momento da restauração, eles estavam restaurando a ordem de Moisés. Esdras era um homem que, né, lembra, ele lia a lei, o povo leu a lei, os livros de Moisés. Moisés está presente em tudo que está acontecendo aqui na restauração, mas principalmente nesses próximos, esses 11 e 12, né, esses capítulos aqui, nós vamos ver muitos sinais da ordem de Davi. É muito claro que não é só a ordem de Moisés, mas também a ordem de Davi. Então, o que Davi fez a mais? O que Davi acrescentou? Mais uma vez, ele não desfez nada, mas Moisés recebeu as instruções que eram tudo que era necessário naquela época. Na época ali precisava disso, Deus deu isso. Mas quando Deus chamou Davi, e Davi sentiu-se chamado de Deus para conquistar a cidade de Jerusalém e para fazer uma casa para Deus, mesmo Deus falando assim, Davi, você não vai fazer a casa, eu não vou permitir que você faça a casa, quem vai fazer a casa é o seu filho. Mas lembra, Davi se empenhou, ele ajuntou os materiais, ele preparou o filho, ele recebeu de Deus a planta do templo. A única coisa que sobrou para Salomão fazer era cumprir, como os construtores, eles seguem tudo que o arquiteto desenhou. Então, Davi recebeu toda a direção, toda a planta, todas as instruções sobre o que fazer, mas ele fez outras coisas. Nos últimos capítulos de 1 Crônicas, ele instituiu o próprio sacerdócio. Ele colocou em 24 turnos. Ele organizou, porque a situação na época de Davi era muito diferente. É como hoje. Hoje é muito diferente. O povo de Deus por toda a terra é muito mais complexo. Hoje nós precisamos não de uma ordem diferente, não para desfazer, mas nós precisamos ter, como Davi, a ordem que Deus quer para essa situação mais complexa e diferente do que naquela época. Então, Davi, ele organizou, também são nomes, tal turno, tal pessoa, tal tribo, tal descendência, mas isso para eles era muito importante, porque como que eles iam implantar a ordem de Deus sem ter essa organização? E Deus gosta das coisas organizadas. Isso é algo que deve nos dizer alguma coisa, porque Deus, a gente enfatiza muito, sim, que para uma cidade ser santa, para a igreja ser santa, para a minha vida ser santa, eu preciso me separar. Santidade, uma coisa santa, é uma coisa separada.
né? Quando fala sobre vasos, vasilhas, coisas assim, que tinha as vasilhas, como nós temos, né? Aquilo que você usa na cozinha para alimentos, para você comer, pratos, panelas, utensílios para comida, precisam ser coisas santas. O que quer dizer coisas santas naquele sentido? Totalmente livre de impurezas, de sujeira, de contaminação, de doenças. Aquilo que você usa no banheiro não é aquilo que você vai usar na cozinha. Então, para Deus falando assim, eu quero algo santo, separado, não é aquilo que é misturado, não é aquilo que é contaminado, não é aquilo que está cheio de contaminações, de sujeiras de vários tipos. Então, nós temos esse entendimento que, para ser santo, precisa se separar de impurezas, de pecados. Mas uma das coisas que está nesse contexto de santidade, de aquilo que Deus quer, é organização. Eu coloquei aqui, porque tem várias coisas que Davi instituiu, mas eu coloquei assim que não existia ordem de cantores e músicos no tempo de Moisés. Não tinha instrumentos, não tinha. Moisés cantou, Miriam cantou, mas eles não tinham essa ordem dentro do sacerdócio, dos levitas, não tinha. Você pode olhar no livro de Números, quais eram as funções de cada parte da tribo dos levitas. Era tudo relacionado com o que estava acontecendo naquela época. Naquela época, o que eles precisavam? Mudar de lugar em lugar. Cada vez que eles iam se mudar, tinha o tabernáculo. Não era qualquer pessoa que podia pôr a mão no tabernáculo. Qual é a pessoa que trabalha com tecnologia que deixa qualquer pessoa ligar, desligar os fios, mexer? Não pode, tem que ser alguém separado, alguém preparado, alguém que sabe como mexer. Os levitas eram encarregados de cada parte do tabernáculo, o que ia montar, o que ia desmontar e como que eles iam fazer. Essa era a necessidade daquela época. Quando Davi trouxe a arca para Jerusalém, ele era músico, ele cantava quando nem era rei, né? Cantava sozinho para Deus, mas quando ele começou a ter esse sonho, esse anseio de fazer a casa de Deus, ele falou assim, Deus acho que gosta de música. Ele aprendeu sozinho, cuidando das ovelhas, cantando salmos. Davi era o salmista amado de Israel. Ele era aquele que compôs canções que ajudavam o povo a ministrar para Deus, a servir a Deus. Então, quando Davi começou a sonhar com a cidade de Deus, com a casa de Deus, mesmo não podendo ainda fazer a casa que ficaria para o filho dele, ele começou a organizar tudo. Então, uma das coisas que ele fez foi assim, a coordenação, a administração. Ele fazia tudo assim, tudo de acordo com, tinha famílias, os filhos, e quem que ia cuidar disso, quem que ia cuidar daquilo. Ele deixou tudo organizado. E isso foi o que eles estavam restaurando. Isso para mim é impressionante, porque quando você pensa no cativeiro, né, e tem até aquelas 10 tribos do Reino do Norte que se espalharam e a gente nem tem nenhum registro de como, quando, se alguns deles voltaram, a gente não sabe. Quando as pessoas, até assim, depois da época de Jesus, a cidade de Jerusalém foi destruída, os judeus foram dispersos pelas nações, um dos grandes milagres da história de Deus, da história da redenção, é o fato de que os judeus, não todos, mas alguns, preservaram as suas tradições, se preservaram como povo. Na época do cativeiro na Babilônia, eles sabiam,
Eles estavam lá na Babilônia gerações. E eles sabiam que eles eram da família dos porteiros. Como é que eles sabiam que eles eram porteiros? Como é que eles sabiam que eles eram músicos? Como é que eles sabiam que eram filhos dos servos de Salomão que cuidavam do templo? Eles mantiveram essas identidades. Eles continuaram mesmo sem exercer, fazendo outras coisas. Eles tinham que se viver, trabalhar, ganhar vida. Mas eles sabiam isso. O único jeito que podia fazer isso era passando de pais para filhos. Eles passavam nessa época, olha, essa época aqui não é só 70 anos do cativeiro. Quando Esdras voltou, já tinham se passado mais 80 anos, mais ou menos, depois dos 70, 150 anos. E Esdras, quando ele voltou, no livro de Esdras, ele ajuntou levitas, sacerdotes, músicos, porteiros. Ele ajuntou gente. Mas eles mantiveram a sua identidade, o seu chamado. Isso é impressionante, porque muitas vezes nós estamos passando por épocas, por períodos em que a igreja não está desempenhando todas as suas funções, não foi ainda restaurada, mas nós temos que continuar mantendo o nosso chamado, mantendo a visão da ordem de Deus, porque a ordem de Deus tem esse fundamento de Moisés, mas tem também tudo que Davi acrescentou. Ok, então eu vou chamar a atenção aqui no livro, nesse capítulo, mostrando como era importante, uma das chaves para manter essa identidade, e não só manter a identidade, mas para as coisas funcionarem bem. Eu coloquei essa palavra coordenação, e vou mostrar aqui rapidinho no livro nesse capítulo 11, como um dos aspectos principais que enfatiza nessas listas de nomes dos que foram morar em Jerusalém, uma das coisas importantes era justamente que algumas pessoas tem vários nomes, eram chefes, cabeças de famílias, supervisores, superintendentes. As traduções da Bíblia mudam um pouco de uma versão para outra, mas eu vou chamar a atenção para várias vezes que isso aparece no capítulo 11. Então, capítulo 11, versículo 9, está aqui falando ainda sobre os filhos de Benjamim, não são os sacerdotes, mas no capítulo 9, no versículo 9 fala: Joel, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, em importância, segundo sobre a cidade. Então aqui nós temos a importância, desde o início ele fala, versículo 3, são esses os chefes da província. Então eles falam muito sobre cabeças de famílias. Então nós muitas vezes não queremos liderança. Tem lideranças boas e tem lideranças ruins, né? Tem coordenação boa e coordenação ruim. O importante é que, para Deus, você pode notar assim, que o que eles faziam, olha aqui o versículo 11, no final aí, né, esse Seraías, ele era superintendente da casa de Deus. Então, o que um líder, no plano de Deus, o que um líder faz? Ele facilita, ele coordena, ele traz harmonia para que todo mundo faça o seu papel, que contribua para o objetivo comum. Então, ele era superintendente, final do versículo 11, e seus irmãos que faziam a obra da casa. Então, você tem Seraías, que era um sacerdote, superintendente da casa de Deus. Então ele supervisionava. Isso era parte assim dessa ordem. A ordem que era assim, não é bagunçado, não é cada um fazendo o que bem entende, não é como o livro de Juízes, que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, mas era dentro de
uma ordem que as pessoas faziam, né, os superintendentes, os chefes, eles não estavam ali para... Porque hoje a liderança é muito ligada, assim, dentro da igreja, líderes fazem sua função para benefício próprio, se enriquecem, têm controle, gostam de mandar. Esse tipo de liderança não faz parte dessa ordem da cidade santa. Essa ordem, ela existe de uma forma tremenda, assim, ó, a visão de Davi e de Esdras, de homens assim, era, nós temos um objetivo, que é de criar um lugar apropriado para a habitação de Deus. Nós, assim, toda a cidade de Jerusalém, assim como no deserto, tudo era em torno do tabernáculo. Quando eles montavam o acampamento, tabernáculo no centro, todo mundo em volta, né, armando sua tenda, ordenadamente, de acordo com a sua tribo, de acordo com o seu lugar, né, cada um, né, como levando isso para uma aplicação espiritual. 1 Coríntios 12 fala assim que Deus coloca cada pessoa no corpo como lhe apraz, como é do agrado de Deus. Então nós temos que achar nosso lugar, e cada pessoa que tem liderança, cada pessoa que tem supervisão, eu estava vendo assim que no Novo Testamento Paulo escreve para Tito, eram os seus discípulos, né? Paulo escreve para Tito, escreve para Timóteo, e o que Paulo fala para Tito, eu não vou abrir lá agora, né? Mas se alguém estiver anotando, pode notar Tito 1, versículo 5. Paulo disse: Tito, eu deixei você em Creta para que você colocasse em ordem todas as coisas. Ele escreve para Timóteo, 1 Timóteo 3,15, ele fala: Timóteo, eu estou escrevendo isso para você saber como que você pode fazer as coisas na casa de Deus. Então, a ordem de Deus, nós temos muitas ideias sobre ordem, sobre governo, sobre como que a igreja deve funcionar, mas, infelizmente, muitas das nossas ideias, a maioria, são ordens humanas, seguindo padrões humanos. E Davi, Paulo, esses homens, eles eram preocupados em como que nós podemos nos organizar, como que nós podemos ter uma ordem que faça com que a casa seja agradável. Se você prepara uma casa e um rei, essa casa é para um rei morar, para um presidente, para um primeiro-ministro, sei lá, para uma pessoa importante morar, você vai preparar tudo, primeiro pensando em limpeza, em organização, em beleza, em estética e tal, mas também você vai procurar saber o que essa pessoa gosta. Se nós queremos uma casa para Deus, nós temos que descobrir do que Deus gosta. Davi descobriu que Deus gosta de música. Davi descobriu outros aspectos. Deus gosta das coisas bem organizadas. Deus gosta das coisas nos seus devidos lugares. Deus gosta das pessoas nos seus devidos lugares. Deus gosta de algo, não algo rígido, algo penoso, algo em que as pessoas estão tristes, oprimidas. Deus não gosta disso. Deus quer uma casa alegre. Deus gosta de uma casa com ambiente. Tem aquela coisa, né? Assim, quando os pais são muito rígidos com os filhos, não pode ter nada fora do lugar, os filhos talvez não vão ter alegria, porque não podem fazer nada. Então, não é uma ordem que restringe, não é uma ordem que nos prende, que torna o ambiente desagradável, né? Uma casa onde só tem lei, onde só tem mandamento, é uma casa triste. A casa tem que ter ordem, porque a ordem é boa para todo mundo. A ordem é agradável para Deus, mas a ordem se torna tudo agradável e funcional para as pessoas. Então, era esse tipo de coisa que Deus queria da liderança, né? Versículos 11 e 12, né? Então fala sobre o superintendente da casa de Deus,
e seus irmãos que faziam a obra da casa. Aí tem versículo 13 fala sobre cabeças de famílias. Estou só querendo chamar a atenção nessa lista quantas vezes que ele fala sobre essa necessidade de ter uma ordem, de ter tudo seguindo uma ordem clara. Versículo 13, então, cabeças de famílias. Versículo 14, eram homens valentes e o superintendente sobre eles era fulano. Versículo 16, tinha esses 2 levitas, dos cabeças dos levitas presidiam a obra externa da casa de Deus. Então tinha uma ordem para aqueles que trabalhavam dentro da casa e tinha também a ordem porque o ambiente, a cidade tem que ser santa, não só a casa. Então tinha esses que faziam a obra externa. Versículo 17 fala sobre um descendente de Asaf, o chefe que dirigia os louvores nas orações. Então todo mundo sabe, né? Eu pelo menos devia saber, né? É bem conhecido que músicos às vezes não querem seguir a ordem de um chefe. Cada músico acho que sabe muito bem como é que deve fazer. Mas se você pensa em orquestra, se você pensa em coral, se você pensa em qualquer tipo assim, de apresentação, de desempenho, tanto de instrumentos musicais quanto de vozes, todo mundo sabe que não vai ser bonito, não vai produzir um resultado se não tiver alguém presidindo. É a mesma coisa de um esporte. Existe algum time excelente de futebol, de qualquer outro esporte, que não tenha um técnico, não tenha alguém que coordene, que mostre para cada pessoa onde ele deve funcionar e de que maneira ele desempenha a sua função, de que maneira ele toca seu instrumento para fazer um som harmonioso. Então aqui tinha o chefe que dirigia os louvores. Depois nós temos no versículo 21, os servidores do templo, tinha alguém presidindo sobre eles. Versículo 22, os superintendentes, os levitas. 23, a ordem do rei regulando a atividade. Então, e aí continua também no capítulo 12, tem no versículo 8, no versículo 22, 23. É só chamando a atenção que esse era um dos aspectos que sobressai. Uma dica que eu sempre dou para quem quer estudar a Bíblia, quem quer olhar um capítulo, uma parte da Bíblia, o que Deus está falando aqui, o que sobressai, o que ressalta desse texto, você tem que olhar para aquilo que está sendo enfatizado. E aqui um dos aspectos é essa questão de coordenação. Então, Davi, ele instituiu toda uma ordem que envolvia várias funções. Como eu acho que se olhar para cantores e músicos é algo bem parecido, né, bem semelhante, tinha um sacerdócio, né, que Davi também organizou, vários outros aspectos de coordenação, mas eu acho que uma das funções que a gente entende muito pouco é a função dos porteiros. A gente às vezes pensa assim, o que o porteiro faz? Então, eu vou tomar, eu acho que é importante a gente dar uma olhada em 1 Crônicas, está em 1 Crônicas capítulo 9, na verdade esse capítulo é um paralelo a Neemias 11. Está em 1 Crônicas 9, mas tudo indica que foi Esdras que compilou. O livro de 1 Crônicas começa com uma porção de genealogias e que tinha a ver com várias épocas da história de Israel. E aqui, esse capítulo 9, tem várias coisas em comum com Neemias 11, mas tem coisas diferentes que ajudam a complementar. Só para sentir esse paralelo, vou ler os primeiros 2 versículos. 1 Crônicas 9, 1 e 2. Todo Israel foi registrado por genealogias que estão inscritas no livro dos reis de Israel. Judá foi levado cativo para a Babilônia por causa da sua infidelidade.
Então, ele está registrando aqui o que aconteceu no cativeiro. E aí agora, versículo 2, fala da restauração. Os primeiros se restabelecerem nas suas propriedades, nas suas cidades, foram alguns israelitas, das tribos em geral, os sacerdotes, os levitas e os servidores do templo. Então aqui ele citou essas três classes: sacerdotes, levitas e servidores do templo. E é aqui que a gente descobre que tinha, além de Judá e Benjamim, versículo 3, tinha também Efraim, filhos de Efraim e Manassés. Por que tinha essas outras tribos? Porque aqui não explica, a gente não tem uma certeza, mas é bem possível que depois que houve cativeiro, na verdade desde o tempo de Jeroboão, que instituiu uma religião paralela, um culto paralelo, uma idolatria, para se separar do restante do povo de Judá e Benjamim, desde aquela época, muitos levitas e algumas pessoas que eram fiéis a Deus saíram daquelas 10 tribos e foram morar em Judá e Jerusalém. Então já tinha um remanescente de outras tribos que vieram morar em Judá e Jerusalém. E depois do cativeiro das 10 tribos, que aconteceu mais ou menos 120, 130 anos antes do cativeiro de Jerusalém, de Judá, também alguns que ficaram, que não foram levados, foram morar em Judá. Então, houve esse processo, vários momentos, os livros históricos registram que um remanescente das outras tribos foram morar em Judá. Então, quando Judá foi para o cativeiro, além das tribos de Judá e Benjamim, também tinha gente das outras tribos. Mas aqui mais adiante vai falar, sim, sobre os porteiros, que eu queria assinalar aqui. Tem outros lugares, né, que falam a respeito dos porteiros. Eles tinham, versículo 17, né, fala sobre o nome de alguns porteiros. E aí, a partir do versículo 18, fala um pouco sobre o que eles faziam. Até o presente estavam de guarda à porta do rei. Então, são como guardas, né? Os porteiros, eles não só faziam a proteção da entrada do templo, mas às vezes também do palácio do rei, de outros lugares importantes, como nós temos até hoje. Então, eles ficavam de guarda à porta do rei, que ficava para o oriente. Esses foram os porteiros dos arraiais, os filhos de Levi. Aí no versículo 19 fala de Salum e Abiasaf, seus irmãos, os coraitas. Eles tinham cargo da obra do ministério, eram guardas das portas do tabernáculo, por isso que eram chamados de porteiros, guardas das portas do tabernáculo. Seus pais tinham sido responsáveis pelo arraial do Senhor, eram guardas da entrada. Versículo 22, versículo 21, fala que fulano era porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos estes, versículo 22, escolhidos para serem guardas das portas, foram 212. E é isso que eu falo assim, que interessante que durante gerações eles mantiveram a identidade, eles sabiam que eles eram das famílias que tinham essa função. Então, eles passavam de uma geração para outra. Foram registrados segundo as suas genealogias nas suas aldeias. Davi e Samuel o vidente os constituíram no seu cargo. Então, eles tinham sido colocados com essa função. Versículo 23, eles tinham cargo das portas da casa do Senhor, casa da tenda, como guardas. Agora, versículo 26. Os 4 porteiros principais, que eram levitas, tinham a seu cargo as câmaras. As câmaras eram salas que ficavam em volta no templo de Salomão, e eles tinham várias dependências, né? Vários lugares assim em volta, por fora do templo, mas ali por perto onde eles guardavam, eram lugares para armazenar, para guardar as coisas, né? Então eles
eles tinham a seu cargo as câmaras e os tesouros da casa de Deus. Então, não era só uma função de ficar na porta. Eu anotei algumas coisas, acabei não colocando aqui na folha, mas algumas funções dos porteiros. Uma era de guardar a entrada, de realmente ficar na porta, provavelmente para impedir a entrada de alguém que não era do povo de Israel, alguém que não sabia, não sei como é que eles discerniam, mas sei lá, se tinha alguém que não tinha feito a purificação, que não estava apto para entrar, enfim, eles tinham que vigiar a entrada. Então, essa é a função mais óbvia que tinha a ver com o nome, porteiros. Mas eles também guardavam tesouros. Então, era como se fosse assim, além de almoxarifado, assim, de mantimentos, de suprimentos em geral, mas tinha coisas de valor, aqui vai falar aqui mais na frente, mas tinha também coisas de grande valor, era como se fosse um cofre, um lugar seguro para ninguém pegar aquilo que tinha de grande valor. Os tesouros da casa de Deus. 27. Passavam a noite alojados à roda da casa de Deus, porque a sua guarda lhes era entregue e tinham o encargo de abri-la cada manhã. Então abriam, fechavam, ficavam vigiando à noite. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios do serviço, contavam-nos quando eram trazidos e contavam-nos quando eram tirados. Então eles tinham que ter um controle, entrada e saída, de tudo que se usava. Versículo 29. Outros estavam encarregados dos móveis, de todos os utensílios sagrados, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso, das especiarias. Alguns dos filhos dos sacerdotes confeccionavam as especiarias. Versículo 31, tinha o cargo do pão para oferta. 32, preparar os pães da proposição todo sábado. Depois tem os cantores, que estavam isentos de outros serviços, porque de dia e noite se ocupavam nesse serviço. Então, enfim, acho que aqui não fala, acho que em outro lugar, fala também que eles eram encarregados das primícias, de tudo que traziam de ofertas. Essas ofertas eram usadas, ofertas em espécie, né? Coisas assim de produção agrícola. Então, eles guardavam nessas câmaras e também repartiam. Eles eram encarregados de distribuir as ofertas para todo o povo. Isso nós vamos ver ainda no livro de Neemias depois, quando eles deixavam de fazer o que era o encargo deles. Os que tinham chamamento, os levitas, sacerdotes, cantores, pessoas que dependiam daquelas ofertas, não recebiam. Então, os porteiros, recapitulando, guardar a entrada do templo, né? Guardavam utensílios, todas as coisas que usavam para o serviço sagrado. 3, eles guardavam tesouros, objetos de valor. E 4, recebiam ofertas e distribuíam para os que serviam na casa de Deus. Então, eles tinham muitas funções e essas funções eram essenciais. Eu quero deixar isso bem claro, que toda essa ordem, não estou falando hoje sobre cantores e músicos, né, que vai ficar para a próxima vez, mas assim, a ordem da cidade santa. Mais uma vez, a cidade é santa não só por causa da casa de Deus, mas por causa de toda essa ordem que promovia um ambiente propício para Deus e que preparava tudo que tinha que funcionar para que Deus pudesse habitar naquele lugar. E agora só para assim, um outro aspecto aqui, que eu quero mencionar, essa é uma coisa que para nós que não somos judeus e não estamos mais nessa dispensação de ter uma linhagem, é uma das coisas que é bem diferente da maneira como Deus nos trata e da maneira como o povo de Deus é organizado hoje, o fato sim, de que tudo dependia de genealogias. O próprio povo de Israel tinha que
ter certeza que eles eram descendentes de uma das 12 tribos, para poder governar, para ser da descendência real, né, de Davi, tinha que saber que era descendente de Davi. Todas essas funções, mesmo de cantores, de músicos, de porteiros, de servidores do templo, eles tinham que saber que eles eram da descendência, tinha essa preocupação. E isso vem desde o início, né, quando tinha a linhagem de Caim, a linhagem de Sete, né, depois tinha os 3 filhos de Noé, tinha os descendentes de Abraão, que eram de Isaac, os descendentes de Abraão, que não eram de Isaac. Essa coisa de genealogia é uma coisa que é um pouco estranho para nós, porque hoje, para a gente ter um chamado de Deus, para a gente servir a Deus, para a gente funcionar em algum tipo de serviço para Deus, a gente não precisa de genealogia, a gente não precisa provar, né? Quando aquele primeiro grupo voltou da Babilônia, tinha muitos que tinham seus documentos, suas provas genealógicas, mas tinha alguns sacerdotes que não tinham, e eles não puderam servir como sacerdotes. Eles diziam que era da família de sacerdotes, mas não puderam exercer a função porque eles não provavam, não tinham provas de que eles eram da descendência. Então, só pensando um pouquinho sobre o que isso pode significar para nós hoje, porque eu sempre falo isso, vou tornar a sempre repetir, quando nós aplicamos essas coisas dessa época, né, do Primeiro Testamento, da Antiguidade, antes da Nova Aliança, quando nós aplicamos isso para hoje, porque se nós formos ler isso aqui apenas como história, é importante, mas o mais importante de tudo é a gente saber entender onde nós estamos no plano de Deus, nós estamos seguindo, dando sequência, nós não estamos inventando, nós não estamos começando uma nova religião, nós não estamos começando algo que, mesmo que alguém fale, quantas religiões falsas, quantas religiões, né, Maomé, Joseph Smith dos Mormons, tem muitos outros assim, né, tem os fundadores de outras religiões, Buda, etc., tem coisas mais modernas, e hoje tem assim, hoje tem muitas coisas. Um homem de Deus, que foi William Branham, depois os seguidores começaram a criar uma igreja, uma espécie de seita, porque seguiam aquele líder. Então essas coisas que surgem, que não fazem sequência, que não voltam, né, àquele início, que não tem uma sequência do que Deus vem falando, isso para Deus não é aceitável. Assim como Deus quer as coisas organizadas, Deus quer as coisas bem feitas, Deus quer as coisas em harmonia, Ele quer que nós entendamos onde nós estamos na história e como nós fazemos parte de uma sequência histórica. Nós não estamos começando algo novo. Eu ouvi de Deus, eu sou líder, tive uma visão, eu tenho uma doutrina. Não, nós temos que dar sequência. Pode ser como Davi, recebendo algo que constrói em cima da ordem que Deus deu para Moisés. Mas não podemos ter algo que não tenha sequência. Então, quando nós aplicamos as coisas do Primeiro Testamento, nós temos 2 aplicações. Uma é a literal, no sentido assim, de que Deus fez promessas para Abraão e tem o povo dele, o povo que é descendente de Abraão e que continua tendo uma função, um papel dado por Deus para os tempos atuais. Então, quando o judeu que conhece Jesus, aceita Jesus como Messias, mas ele perde a sua identidade, ele abandona as suas raízes, abandona a parte do plano de Deus que veio na nação de Israel e se torna simplesmente parte de uma igreja cristã, ele está perdendo
um papel que Deus deu ao povo de Israel. Ou, pior ainda, quando o judeu nem segue mais, nem dá valor naquilo que Deus mostrou antigamente. Então, hoje nós temos essa questão. É interessante que hoje é uma questão da atualidade. As pessoas que acreditam, por várias razões, que têm uma descendência judaica, mas para eles serem aceitos pelo povo, pelos rabinos ortodoxos, é muito difícil. Eles dificultam muito para a pessoa. Mas porque tem isso, porque tem meu nome, porque tem minha antecedência, porque tem isso, tem aquele costume. Eles não aceitam qualquer coisa, porque muitos rabinos, muitos ortodoxos não têm essa consciência do plano de Deus para o que Jesus vai fazer, porque não aceitam o Messias, mas essa questão de provar, de saber a sua descendência é bem complicada. Agora, poucos judeus hoje conseguem ter qualquer noção de que tribo eles são, né? Talvez isso não seja tão importante. Eu sei que algumas pessoas dizem ter provas de que são da tribo de Levi. Até hoje parece que tem como provar isso. Mas, enfim, essa é um dos aspectos. O aspecto literal é que Deus já está fazendo isso, né? A nação de Israel sendo restaurada e Deus preparando o caminho para a volta dele, e judeus que receberam a revelação de Jesus como Messias, que vão receber Jesus, que faz parte também da oliveira que Deus está restaurando. Então, esse aspecto de saber sua genealogia, pelo menos em termos de saber que você veio, que você realmente faz parte do povo de Israel, isso é uma coisa importante até hoje. Então, isso seria pelo menos um dos aspectos em que essa preocupação, porque, como eu falei, isso é uma marca registrada deste homem Esdras. Os livros que ele compilou, os 2 livros de crônicas, Esdras e Neemias, ele dá muita importância para essa questão de nomes. Nós não entramos no capítulo 12 de Neemias, mas no início do capítulo 12, ele faz uma relação, ele mostra a genealogia dos sacerdotes, para mostrar que os sacerdotes, na época dele, eram descendentes dos sacerdotes que voltaram da Babilônia, que eram descendentes daqueles que eram da família sacerdotal. Então, ele faz questão de mostrar a conexão com o passado e a legitimidade daqueles que eram descendentes. Então, isso realmente era uma coisa importante e deve ter, né, eu estou buscando isso, deve ter uma importância, um significado. Tem esse significado, não sei exatamente como Deus vai usar isso, como Jesus vai reinar, se ele vai procurar descendentes de cá ou de lá, não sei exatamente como isso vai funcionar, mas essa ligação com o povo físico descendente de Abraão continua sendo importante até hoje. Deus não rejeitou. E alguém pode falar assim, não, mas não é verdade isso. Então, só para frisar isso um pouco mais, vamos lembrar, eu vou lembrar de um fato importante sobre o próprio Jesus, que o livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, o primeiro capítulo de Mateus é uma genealogia para provar que Jesus era descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Então, isso é nova aliança. E era muito importante fazer a conexão, porque Deus poderia ter mandado, poderia ter encarnado em alguém que não fosse ou da descendente de Davi, ou talvez nem judeu. E seria Deus, e todo mundo teria que aceitar. Não, Deus fez uma promessa. Abraão, na sua descendência, todas as famílias serão abençoadas. Ele fez uma promessa para Davi. Deus cumpre suas promessas e a nova aliança tem uma conexão com as antigas alianças, porque Deus não eu até evito de falar Antigo Testamento para não dizer que é uma coisa que foi invalidado, que não existe mais.
É o primeiro testamento, é a primeira na sequência. Deus continua trabalhando em cima, como Davi fez em cima daquilo que Deus tinha dado para Moisés. E aí eu vou ler em Romanos 9 para mostrar como Paulo enfatiza essa importância da conexão com aqueles que eram realmente descendentes na carne. Romanos 9, versículo 1, ele fala que ele tem grande tristeza e dor no coração, porque ele deseja, ele tem esse encargo para que o povo dele, o povo judeu, conhecesse a Jesus. E aí ele fala, no versículo 4, ele fala assim, qual a importância? Por que você, assim, Deus quer que todos sejam salvos? Ok, judeus também. Mas qual que é a importância, qual que é o encargo especial que Deus tem em relação ao povo de Israel? E ele fala por quê. Versículo 4, Romanos 9, 4. São israelitas, pertencem-lhes a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e deles descende Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, Paulo coloca aqui qual a importância de ter uma sequência genealógica, qual que é a importância de ter a descendência de acordo com a genealogia para provar que é descendente de Abraão. Então, isso é importante para entender esse lado. Agora, o lado espiritual, qual que é a aplicação para nós? Eu não sou descendente de Abraão, eu sou descendente pela fé, mas eu não tenho essa descendência natural, eu não sou alguém que possa ter qualquer ligação física com essas promessas. Romanos 11 fala que nós fomos enxertados. Então, espiritualmente, nós fazemos parte, fomos incluídos, mas a importância da conexão é que, como já mencionei, nós não podemos nos firmar em algo que não tenha sequência com o plano de Deus. Deus, desde que ele começou com Abraão, ele nunca rompeu, ele nunca cortou. Tem essa conexão física do povo de Deus, que tem um papel, mas tem a conexão espiritual. Mesmo aqueles que não são da descendência de Abraão, nós temos, Paulo mostra muito isso em Gálatas, Romanos, etc., que nós temos que encontrar a nossa sequência espiritual. Nós temos que ter a descendência e a sequência daquilo que Deus fez desde o início. Tem até o exemplo de Paulo, que recebeu uma revelação de Deus, e em Gálatas ele fala que ele foi conferir com os apóstolos porque ele não queria que a revelação dele fosse algo independente, desligado daquilo que Deus já tinha feito com Jesus e os 12. Então, tem essa aplicação também, que tudo que Deus está fazendo, não só nos tempos bíblicos, nem tudo que vem das tradições, tem toda uma história de homens e mulheres, e igrejas e doutrinas e tal. Tem igrejas que falam que tem a Igreja Católica, que tem essa sequência desde os tempos apostólicos, mas nem tudo que a igreja acrescentou depois é realmente válido. Então, na nossa história, se a gente for voltar, os metodistas voltam para o John Wesley, tem sempre luteranos, a Lutero, tem os homens de Deus do passado que nós devemos ter conexão, mas nem tudo que tem na tradição histórica faz parte daquilo que Deus quer. Então, nós sempre temos que voltar e examinar, tudo tem que ser de acordo com aquilo que Deus foi fazendo e estabelecendo no seu plano. É complexo, mas as genealogias, a conexão com o passado é importante. Então, que nós possamos entender também como Deus quer restaurar
a ordem que Deus deu para Moisés, a ordem que Deus deu para Davi e a ordem que Deus está fazendo, né? Temos coisas muito valiosas na história do que Deus fez com os moravianos, daquilo que Deus fez com os avivamentos, com os derramamentos do Espírito no século passado. Tem muitas coisas que nós precisamos fazer conexão para poder continuar. Por isso, a importância das genealogias e por causa disso que Esdras deu tanta importância para isso. Senhor, que nós possamos realmente entender aquilo que o Senhor deseja para a tua casa, aquilo que o Senhor deseja para a tua cidade. Que Jerusalém seja restaurada, que nós possamos encontrar aquilo em Moisés, aquilo em Davi e aquilo que o Senhor tem mostrado desde então, que vai fazer com que a cidade seja um lugar onde o Senhor queira habitar entre nós. Pedimos isso e desejamos entregar nossa vida para isso, em nome de Jesus. Amém.